Buenas, galera, seguimos na nossa querida data FIFA, né? Que até aqui a gente até não tá podendo reclamar. Então, bora lá, bora projetar aí o nosso sextou. Bora, bora, Mari, Júnior Bito. Quem tá chegando agora na Academia das Apostas Brasil do Match Odds, todos bem-vindos. Primeiro sextou de setembro, né? 5 de setembro de 2025 e aqui estamos com vocês na Academia das Apostas Brasil. Um sextou diferente, em quantidade de jogos não podemos reclamar, os horários um pouco diferentes, mas temos boas opções, boas oportunidades para essa sexta-feira aqui na academia. E por isso fica o convite, 13h45 da tarde, horário de Brasília, 19h03, horas portuguesas. Estaremos com vocês aqui na Academia das Apostas Brasil para o horário mais movimentado do dia, quando teremos absolutamente todos os jogos da sexta-feira programados para as eliminatórias europeias da Copa. Em muitas outras rodadas, a gente teve as eliminatórias sul-americanas, tendo alguns jogos na quinta, outros na sexta, mas como as eliminatórias sul-americanas já tiveram uma rodada aí muito decisiva, que inclusive confirmou as seleções já matematicamente garantidas na Copa, e agora só resta aí a definição de quem vai para a repescagem entre Venezuela e Bolívia na terça. Não temos opções nas eliminatórias sul-americanas, ainda assim temos, né, nessa sexta-feira a nossa Série B do Brasileiro movimentando bastante. Temos alguma coisa também de segundas divisões que o povo gosta na Europa, La Liga 2, que a Mari acompanha bastante, a Holandinha que eu acompanho. La Liga 2 tem 2 jogos, a Holandinha tem uma partida. Vocês têm as prévias no nosso site, mas o nosso foco vai estar nas eliminatórias europeias para a Copa. Estejam conosco aí. 15 para as 4 da tarde, horário de Brasília. Nosso jogo principal com narração vai ser Ucrânia e França, porque é estreia dessas seleções nas eliminatórias. A França, que chega de uma conquista de terceiro lugar da Liga das Nações, na última data FIFA em junho, ganhou da Alemanha, na Alemanha por 2-0, jogo em Stuttgart e ficou em terceiro na Liga das Nações, mas foi eliminada pela Espanha nas semifinais. E a Ucrânia em junho jogou amistosos, perdeu para o Canadá por 4-2 e ganhou da Nova Zelândia pelo placar de 2-1. A seleção da Ucrânia que não conseguiu subir da Liga B para a Liga A na Liga das Nações. Obviamente, né, o jogo não pode acontecer em território ucraniano, então essa partida vai ser na Tarzinski Arena, que fica em Breslávia, na Polônia, e a gente vai estar conferindo essa partida com vocês, sendo que a última vez que se enfrentaram nas eliminatórias para a Copa de 22, Ucrânia e França empataram por 1-1, o Shaparenko marcou para a Ucrânia, Shaparenko que hoje joga no Dinamo de Kiev, e o Martial, que hoje joga no AEK da Grécia, empatou o jogo que aconteceu naquela ocasião, sim, em território ucraniano, em Kiev. E na França também empataram por 1-1 em março de 2021, com gol do Griezmann para a França, e o Sidorchuk, que hoje joga no Westerlo da Bélgica, empatando o jogo em Saint-Denis. A última vez que tivemos um vencedor foi aquele placar da moda, né? Que a gente tem traumas, o 7-1 que a França fez num amistoso em 2020, e a Ucrânia não ganha da França desde 2013, quando ganhou nas eliminatórias para a Copa de 2014 pelo placar de 2-0. Desde então, nunca mais a Ucrânia ganhou da França. De lá para cá, 4 partidas, 2 vitórias da França e esses 2 empates mais recentes pelo placar de 1-1. Bom, o Serhii Rebrov, técnico da Ucrânia, deve escalar o Trubin, Konoplia, Zabardi, Matvienko e Mikolenko, Bondarenko, Zinchenko, o Rutsuliak, Zubkov, Sudakov e Dovbyk, para pegar a seleção francesa do Didier Deschamps, que deve escalar Manhã, Koundé, Upamecano, Konaté e Hernandes, Tchouaméni, Rabiot, Olise, Dembélé, Thuram e Mbappé. Fica o convite, galera, 13h45 da tarde, estaremos acompanhando com vocês.
No mesmo horário tem o outro jogo deste grupo, que será entre Islândia e Azerbaijão, jogando em Reykjavik, na Islândia. Fica também aí o destaque, vocês têm essas prévias todas lá no nosso site academiadasapostasbrasil.com, tá certo? Outro jogo de destaque do horário é o jogo da Itália. A Itália joga em Bérgamo, no estádio da Atalanta, contra a Estônia, mas como o grupo da Itália tem mais seleções, consequentemente mais rodadas, o grupo I, a Itália já fez a sua estreia. A estreia foi com derrota, tomando 3-0 da Noruega, depois pelo menos em 9 de junho ganhou da Moldávia por 2-0, gols do Raspador e do Cambiasso. Então a Itália tem 3 pontos até aqui no grupo e pega a Estônia, que só ganhou da Moldávia fora por 3-2, mas na última data FIFA tomou 3-1 de Israel e 1-0 da Noruega em casa. Esse grupo I das eliminatórias tem a Noruega com 12 pontos, 4 jogos, 4 vitórias em primeiro. Israel com 6 pontos em 3 jogos. A Itália 3 pontos em 2. A Estônia 3 pontos em 4 jogos. E a Moldávia perdeu as 3 partidas que jogou. Então tá perigoso para a Itália. Lembrando que só a primeira colocada de cada grupo é que se garante na Copa, no sistema das eliminatórias europeias. A segunda colocada tem que disputar a repescagem e essa não é uma palavra que consta lá no dicionário italiano, porque a Itália já se complicou, né, em repescagem. Então, certamente quer evitar isso. E a Itália pega, então, essa seleção da Estônia no mesmo horário, a gente vai estar monitorando. A Itália tem um ótimo retrospecto contra a Estônia. Para se ter uma ideia, nos jogos aí que a gente tem registro desde 93, são 7 partidas, 7 vitórias da Itália contra a Estônia. Mais recente, 2020, num amistoso, o Vincenzo Grifo, hoje do Freiburg da Alemanha, o Bernadeschi, hoje do Bolonha, o Grifo de novo de pênalti, o Orsolini também de pênalti hoje no Bolonha, fizeram os 4-0 da Itália contra a Estônia naquela ocasião. Vamos ver o que sai dessa partida. Naquela coisa que a galera gosta de falar, não dá para confiar na seleção italiana, então vamos encarar no live. Vamos estar de olho essa Itália do Gennaro Gattuso, sim, aquele ex-jogador da seleção, vai estar comandando então esse time da Itália diante da Estônia em Bérgamo. A provável escalação da Itália tem Donnarumma, Di Lorenzo, Bastoni, Mancini, na ala direita Calafiori, na ala esquerda Di Marco, Ricci, Barella e Fratesi, e o ataque de Raspador e Retegui para pegar a Estônia do técnico Jurgen Henn, que deve ter Hein, Pitson, Paskotski, Kusk e Saliste, Palumets, Schein, Cristal, Kite, Siniavski e ainda o Sapinen no comando do ataque. Fica o destaque aí também para essa partida, então, da Itália. O jogo da Ucrânia com a França teve uma recomendação lá nas melhores apostas múltiplas do dia, uma dupla envolvendo over 1.5 gols e under 4.5 cartões, de odds 2,52. E esse jogo da Itália com a Estônia teve nas melhores múltiplas do dia uma recomendação de, olha que criativo, hein? Mais de 12,5 faltas da Estônia. Quer dizer, a Estônia tem que fazer 13 faltas ou mais, odds 1,98. Essas e outras recomendações lá nos artigos do nosso site, academiadasapostasbrasil.com. Mas o Júnior Mito está aqui conosco e eu sei que inclusive desse grupo I aí que eu registrei, que tá tudo embolado, a gente tem uma outra partida, né, para pontuar aqui, para destacar para a galera, que é o jogo da Moldávia com Israel, que pode estar interferindo aí na classificação do grupo. Esse jogo vai estar acontecendo na Moldávia também, 15 para as 4 da tarde, repito, todos os jogos do mesmo horário. Moldávia vem de 4 derrotas seguidas, 5 partidas que não ganha, pega Israel, que ganhou 4 das últimas 5 partidas que disputou.
jogo interessante, mas o jogo que interessa ao Júnior Mito é Dinamarca e Escócia, galera. Grupo C também vai estar começando o grupo C agora, um grupo só de 4 seleções, que ainda terá Grécia e Belarus jogando no mesmo horário em Piraeus, na Grécia, mas Dinamarca e Escócia estarão jogando em Copenhague, no estádio do Copenhague, o Parken Stadium. A Dinamarca, Bito, em junho, só jogou amistosos, né, por conta do cronograma de jogos desse grupo, ganhou da Lituânia por 5-0 e da Irlanda do Norte por 2-1. Na Liga das Nações, a Dinamarca caiu para Portugal nas quartas de final, só na prorrogação em março. Então não dá nem para dizer que perdeu para Portugal assim só nos 90 minutos, mas de fato o jogo de março contra Portugal terminou 1-0, um jogo que o Cristiano Ronaldo perdeu pênalti, depois teve um gol contra, só que como a Dinamarca tinha vencido por 1-0 o jogo de ida de primeira mão, o jogo foi para prorrogação e aí sim, na prorrogação foi uma loucura, aliás, o jogo no primeiro tempo foi 1-0, depois terminou em 3-2, né? E na prorrogação o jogo foi uma loucura com mais 2 gols de Portugal, fechando em 5-2. Mas a última derrota da Dinamarca nos 90 minutos mesmo foi para a Espanha em novembro do ano passado, tomando 2-1 em casa. E a Dinamarca pega essa Escócia que fez 4-0 em Liechtenstein num amistoso em junho, mas tomou 3-1 da Islândia. A Escócia que acabou sendo rebaixada da Liga A para a Liga B pela Grécia. A Escócia ganhou na Grécia por 1-0 e tomou um 3-0 em casa, caindo da Liga A para a Liga B, ou seja, de uma primeira para uma segunda divisão em nível continental na Liga das Nações. Em confrontos diretos, no entanto, o último jogo deu Escócia, viu, Mito? Nas eliminatórias para a Copa de 22, o John Suter, jogador do Rangers, e o Che Adams, jogador do Torino, fizeram 2-0 para a Escócia, sendo que a Dinamarca também tinha feito 2-0 antes, em sua casa, com gols do Daniel Vass, que hoje joga no Brøndby, e o Joachim Maeri, que joga no Wolfsburg. Então, uma vitória para cada lado nos últimos enfrentamentos e pelo mesmo placar. Agora, se a gente pegar os jogos com mando da Dinamarca, teve esse 2-0 de 2021, e aí, lá em 1975, a última vitória da Escócia na Dinamarca, 1-0 em Copenhague nas eliminatórias para Euro. O que a gente pode projetar de escalações dessas seleções aqui? O Brian Himmer, técnico da Dinamarca, deve escalar o Schmeichel, Christensen, Andersen, Vestergaard e Dorgu, Højbjerg, Hjulmand, O'Reilly, Dreger, o Kasper Dolberg e o Bieref. Enquanto o Steve Clarke deve escalar a Escócia com Clarke, Halston, Suter, Hanley e Robertson, Gilmour, McLean, McTominay, Christie, McGinn e o Adams no comando do ataque. Dito isso, Júnior Bito, esse jogo é tão bom que entrou nas melhores apostas do dia, com uma recomendação a favor da Dinamarca, que também foi recomendada lá nas melhores apostas múltiplas do dia. Tem a prévia para a galera conferir e muito mais, mas eu quero saber o que foi que tu viu de bom para esse jogo, hein, Júnior Bito? Olá, buenas a todos. Bom, jogo importante, né? Um grupo curto aí, 4 seleções e talvez as duas maiores favoritas aí, né? Tendo a Dinamarca, claro, como a favorita do grupo, depois colocaria a Escócia e aí tem Grécia e Bielorrússia. Mas são duas seleções que vêm aí, né? De uma Euro muito ruim, muito decepcionante, né? Ainda tirando ali a Liga das Nações, né? Ainda falando da última Euro lá de 2024 do ano passado, onde a Dinamarca não venceu nenhum jogo, conseguiu se classificar com 3 empates, e a Escócia também, né, caiu num grupo ali com a Alemanha já fazendo uma goleada na estreia, depois não conseguiu vencer a Suíça e no último jogo decepcionou lá também perdendo para a Hungria. Ainda assim, foi uma equipe que jogou muitas vezes de maneira ofensiva ali, fez uma certa trocação com seu adversário, conseguiu criar ali, né, situações. Tem um jogador ali como o McTominay que é sempre perigoso ali no comando de ataque.
Então, eu acredito amanhã que no favoritismo aí da Dinamarca, mas que a Escócia pode contribuir aí com a linha de gols. Então, tem uma possibilidade, né, de ambas marcam, mas a gente tem a linha do over 2.5 para mim mais interessante. Eu acredito que possa ser um jogo cumprido aí numa vitória da Dinamarca aí num 2-1, cumprindo esse 2.5, mas também pode ser um jogo que, dependendo se a Escócia se perder ali, a Dinamarca pode até, quem sabe, cumprir ela sozinho a linha. Então, é um jogo que eu confio ser para gols. É um jogo importante dentro do grupo. A Dinamarca sabe que tem que fazer o dever de casa e tem que vencer essa partida de estreia. É muito importante. Então, a minha recomendação para esse jogo aí é o over 2.5, tá? Tá aí a recomendação do Júnior Bito para essa partida, galera. Bom, dito isso, dos outros jogos aí das eliminatórias europeias, vocês têm tudo no nosso site, academiadasapostasbrasil.com, mas quero destacar que tem o outro grupo que começa com Eslovênia e Suécia se enfrentando, o grupo B. Outro grupo aí só de 4 seleções, só 6 rodadas. Suécia ganhou 6 das últimas 7 partidas que disputou. A Eslovênia também traz uma invencibilidade de 5 jogos. A outra partida desse grupo é entre Suíça e Kosovo e vai acontecer em Basel, né, na Basileia, como dizem nossos irmãos portugueses. Suíça vem de 3 vitórias seguidas. O Kosovo ganhou as últimas 5 que disputou. É interessante também o cenário para essa partida. E a gente tem também o grupo ali de Montenegro e República Tcheca, que são seleções que já entraram em ação nas eliminatórias europeias, o grupo L. Montenegro tem 6 pontos de 9 disputados e pega a República Tcheca, que tem 9 pontos de 12 e está liderando. É um grupo que tem a Croácia, está acessível para a briga, tanto para a República Tcheca como para Montenegro. De resto, Ilhas Faroe e Gibraltar que devem ficar para trás. Então vale esse destaque, porque o outro jogo é entre Ilhas Faroe e Croácia em Tórshavn, nas Ilhas Faroe, e numa dessas, né, a seleção croata pode se aproveitar aí de um empate, por exemplo, entre Montenegro e República Tcheca. Então, a gente vai estar atualizando todos esses jogos. São 10 partidas simultâneas pelas eliminatórias europeias que estarão rolando. Fora isso, Mari, nós temos a Série B do Campeonato Brasileiro, com 3 partidas, e a primeira já num horário diferente para uma sexta-feira, 17 horas, sim, 17 horas de Brasília, 21 horas portuguesas, no estádio Carlos Zammit, em Manaus. Tem Amazonas e Remo, galera. Amazonas 18º, 24 pontos, não sai do rebaixamento, mas pode passar o América e ficar a 1 ponto dos times mais próximos da zona do rebaixamento. O Remo, por sua vez, nessa partida, tenta uma condição aí de voltar a vencer depois de 3 rodadas. O Remo é sexto com 35 pontos, não chega no G4, mas pode ficar a 1 ponto do quarto colocado. O Amazonas vem de uma derrota para o Atlético Goianiense fora pelo placar de 2-0. O Remo perdeu em casa para o Criciúma por 1-0. O Amazonas em casa empatou os últimos 3 jogos, mas pelo menos não perdeu os últimos 4. Última derrota em casa foi para o Atlético Paranaense, 5 de julho, perdeu por 1-0. E o Remo fora, nos últimos 5 jogos, 3 empates, 2 vitórias. No primeiro turno, o Remo ganhou do Amazonas por 1-0. E o Amazonas não ganha do time do Remo desde 2023, quando ganhou por 2-1 fora de casa na Série C. De lá para cá, a gente teve 3 partidas com 2 vitórias do Remo e 1 empate em Manaus ano passado pela Copa Verde, nas quartas de final, 1 empate pelo placar de 2-2. Esse jogo aí vai ser o primeiro do dia para quem quiser trabalhar na Série B do Campeonato Brasileiro. A Onça Pintada, o Amazonas, não tem o lateral Castrilhon, que está lesionado, o Acapo volta de suspensão e a equipe do Amazonas vai pagar uma multa para contar com o Alvarinho, que está emprestado pelo Remo. Deve jogar o Amazonas com João Lopes, Acapo, Alvarinho, Léo Coelho e Fabiano, Larry Vasquez, Xavier e Rafael Tavares,
Denner, Kevin Ramires e Henrique Almeida. O Remo não tem o Luan Martins, o Janderson e o Cantijo, que estão machucados. Deve jogar com Marcelo Rangel, Nathan Santos, Klaus, Reinaldo e Sávio, Caio Vinícius, Pavani, Diego Hernandes, Marrone, Pedro, Ticha e Jaderson. Fica o destaque aí para essa partida da Série B do Campeonato Brasileiro. Vai acontecer bem cedo para quem quiser trabalhar esse jogo entre o Amazonas e o Remo, que teve uma dupla chance do Remo, a 1,70, sendo recomendada lá nas melhores apostas múltiplas do dia. 19 horas de Brasília, tem Paysandu e Volta Redonda. Esse jogo entre Paysandu e Volta Redonda vai estar acontecendo no Mangueirão, em Belém. O Paysandu é lanterna, 21 pontos, pode passar o Volta Redonda e o Amazonas. Se o Amazonas tiver perdido, pode virar 18º, enquanto o Volta Redonda, por sua vez, 23 pontos, além de se distanciar do Paysandu ganhando um confronto direto, pode passar o Amazonas e o América Mineiro e pelo menos virar o 17º colocado. Agora, dois times que estão na zona do rebaixamento, que estão mal. Paysandu perdeu os últimos 4 jogos e não ganhou nos últimos 7. Tem uma vitória nas últimas 10 partidas. Última vitória do Paysandu foi um 5-2 no Coritiba, no Paraná, em 19 de julho. Vem de uma derrota por 2-0 para o CRB em Maceió. E em casa, o Paysandu perdeu os últimos 2 jogos e não ganhou os últimos 4. 2 derrotas e 2 empates. O Volta Redonda vem de 5 derrotas sem vencer, 5 rodadas, 5 derrotas sem vencer não dá, 5 rodadas sem vencer, 3 derrotas e 2 empates, e não fez gol nesses jogos. Os últimos gols do Volta Redonda na vitória de 27 de julho, 2-1 contra o Vila Nova em casa. Volta Redonda vem de um 2-0 que tomou do Atlético em casa, e nos jogos fora, o Volta Redonda simplesmente não sabe o que é vencer. A última vitória do Volta Redonda foi em fevereiro, 3-1 contra o Sampaio Corrêa pelo Campeonato Carioca. No primeiro turno, o Voltaço ganhou do Papão por 1-0, assim como em 2023 também ganhou por 1-0 em casa na Série C, mas no último jogo em Belém entre eles, 1-1. Aliás, se a gente olhar aqui só para os jogos em Belém, jamais o Volta Redonda ganhou do Paysandu. Uma vitória do Paysandu e 3 empates. Vamos ver o que sai para essa partida aí também. Esse jogo aí já das 19 horas, para quem quiser trabalhar mais essa partida da Série B do Campeonato Brasileiro. Esse jogo, então, entre a equipe do Paysandu e o Volta Redonda. Fica esse destaque aí para galera que eu sei que gosta de trabalhar a Série B do Campeonato Brasileiro. Eu quero falar só que a gente teve esse jogo também entrando nas melhores apostas do dia, para o Paysandu ter mais escanteios que o Volta Redonda, uma aposta mais criativa, aí um pouco diferente. E vocês têm aí outras recomendações que podem usar para essa partida entre Paysandu e Volta Redonda lá no nosso site, inclusive na prévia. O time do Paysandu para essa partida deve ter Gabriel Mesquita, Edilson, Thalisson, Thiago Heleno e Heverson, Anderson Leite, Leandro Vilela, Marcelinho, Marlon e Maurício Garcês, com o Diogo Barbosa no comando do ataque, é o provável time do Claudinei Oliveira. O Denilson, chegando do Rio Claro, fica à disposição, mas deve ficar no banco aí para o Diogo Barbosa. Já o Volta Redonda tem o zagueiro Igor Moraes, o volante Thalisson e o meia Igor Maduro como novidades para o técnico Rogério Corrêa. O time deve ter Jefferson, Gabriel Pinheiro, Fabrício e Lucas Adel, Johnny, Raí, André Luiz e Sanches, João Pedro, MV e Matheus Lucas. E aí, para fechar a maratona da Série B, Mari, nós temos às 21h30, horário de Brasília, no Couto Pereira. Aí sim vamos falar da parte de cima da tabela mesmo, Aí tem o Coxa, tem o Coritiba, vice-líder, 43 pontos, 1 atrás do Goiás. Coritiba não fez gol nos últimos 2 jogos, perdeu pro Operário em Ponta Grossa 1-0, empatou em casa com o Remo 0-0. A última vitória, 3 rodadas atrás, 14 de agosto, foi 2-1 no Novo Horizontino em Novo Horizonte.
mas o Coxa assume a liderança se vencer, pelo menos até o jogo do Goiás, que vai ser só no domingo em Florianópolis contra o Avaí. O problema é que tem que ganhar da Ferroviária, Mari, que não perdeu nas últimas 7 rodadas, 3 vitórias e 4 empates. A Ferroviária vem de um 2-2 com o Cuiabá em Araraquara na segunda-feira, que a gente conferiu na academia. Fora de casa, a Ferroviária ganhou os últimos 2 jogos, 3-1 no Atlético Goianiense em Goiânia, 2-0 no Remo em Belém. O Coritiba nos últimos 4 jogos em casa não ganhou. Uma derrota, aquele 5-2 para o Paysandu, empatou com o Amazonas 1-1 e 0-0 com a Chapecoense como Remo. A última vitória do Coxa em casa foi um 2-0 do Volta Redonda. E no primeiro turno a Ferroviária ganhou em Araraquara de virada do Coritiba por 2-1. O Gustavo abriu o placar para o Coritiba ganhou o HT, ganhou o primeiro tempo. E aí o artilheiro Carlão empatou e virou o jogo para a Ferroviária. O que a gente pode também projetar desta partida, que também entrou, Mari, lá nos artigos, nas melhores apostas do dia, entrou também lá nas melhores apostas múltiplas do dia. O que a gente pode colocar para a galera que nos acompanha aqui na Academia das Apostas Brasil? Vamos lá. Olha só. A vitória do Coritiba foi recomendada, com uma odd um pouquinho mais abaixo, né, do que a gente costuma trabalhar nas melhores apostas do dia e também lá nas melhores apostas múltiplas do dia. E o que a gente pode também falar sobre a preparação das equipes. O time do Coritiba, o Mozart, não tem o Sebastião Gomes, volante. O zagueiro Jaci e o ponta Nicolas Careca estão todos suspensos, mas o goleiro Pedro Morisco, o meia Josué e o Lucas Ronier voltam a ficar à disposição. Eles não estiveram na partida contra o Operário. O Alex Silva, lateral direito, e o Bruno Melo, que é zagueiro e lateral esquerdo, eles seguem de fora, vetados pelo departamento médico. E aí quem pode aparecer do time também é o atacante Rodrigo Rodrigues. Fica esse destaque para essa partida aí do Coritiba contra a equipe da Ferroviária, 21h30, horário de Brasília. Estaremos aqui destacando do Match Odds esse jogo mais com a Mari. Esperando aí também, Mari, para saber o que tu viu de bom, o que tu viu de interessante para essa partida. Conta pra gente, é o jogo que vai fechar o sextou para muitos, né? Esse Coritiba e Ferroviária. Coxa deve ter, Mari, Pedro Morisco, Zeca, Thiago Coser, Maicon e João Almeida, Felipe Machado e o Olisson, Lucas Ronier, Josué e Cleison, com o Rodrigo Rodrigues no ataque. E a Ferroviária do Vinícius Bergantin deve ter Denis Júnior, Kevin, Medina, Maicon e Edson Lucas, Ricardinho, Ian Lucas, Alencar, Fabrício, Daniel e Juninho como Carlão no comando do ataque. E aí, Mari, qual a boa para esse jogo? Será que muda o líder da Série B nesse sextou? Bom, aqui o Coritiba vem numa sequência aí até ruim, né? Mas acredito que vai conseguir um bom resultado aí pra cima da Ferroviária, tá? Mas não vou trabalhar com o mercado aqui de match odds nem nada. Eu fiz uma aposta criada, tá? Duas equipes que cometem muitas faltas, né? E tomam muitos cartões aí nos seus jogos, inclusive riscos de cartão vermelho aí pra essa partida, né? Então trabalhei aqui com aquele mercado de ambos recebem 2 ou mais cartões e 3 defesas aí pro goleiro da Ferroviária, tá? Bem dentro aí do número de chutes a gol do Coxa, né? Que costuma chutar aí de 4 a 5 chutes a gol por jogo e tá tendo um aproveitamento baixo desses chutes a gol, né? Então 3 chutes no gol aí defendidos pelo goleiro, me parece uma boa alternativa aqui. E essa do mercado de cartões eu tô bem tranquila, tá? O árbitro vai ser aí o Bruno Orleu de Araújo, tem uma média de 5.4, né, em jogos da Série B, uma média até mais alta nos jogos da Série A, onde ele apita mais. E como falei, o histórico das equipes muito favorável aí para cartões. Então fiz essa combinada, tá? 3 defesas aí pro goleiro da Ferroviária e ambos recebem
2 cartões, odds 1,75. Fica a recomendação, galera, e qualquer outro jogo tá lá no nosso site academiadasapostasbrasil.com, sempre de olho na Novibet da Betano. Esperamos vocês 13h45 da tarde, horário de Brasília, para Ucrânia e França, Itália e Estônia. O jogo ali da Dinamarca, né? Também destacado pelo Júnior Mito, diante né, da seleção da Escócia e muito mais. A gente vai estar conferindo com vocês, inclusive pegando aí, né, o primeiro tempo, praticamente por inteiro aí de Amazonas e Remo, na abertura de mais uma rodada da Série B que a gente gosta tanto, a rodada 25, que depois a gente vai estar dedicando, né, transmissões exclusivas no fim de semana. Tá certo, galera? Esperamos vocês. Até lá!